portanto, ela é um espaço que não tem uma cor partidária, né? Ou seja, a escola ela é representante de todas as possibilidades de ideologia, mas, na verdade, voltado exatamente para aquilo que nós vamos conversar hoje, né? Os princípios da administração pública, ou seja, a escola do parlamento, ela busca e visa uma administração pública ética, né? Com transparência, ela visa a eficiência pública, tá? Ou seja, a qualidade do serviço público através do trabalho dos servidores da Câmara Municipal ou dos outros órgãos públicos, visa a participação da sociedade, né? A cidadania, mas a cidadania é ativa, aquela em que as pessoas vêm, não só para assistir palestras, mas em outros momentos nós teremos outros eventos como debates, tá? Seminários, para discutir a gestão pública, para entender o papel do Poder Legislativo, como o Poder Legislativo pode buscar uma melhor cidade, um melhor estado e um melhor país, né? Então a Escola do Parlamento ela tem essa função e essa finalidade. Agradeço a presença de todos e passo a palavra para o professor Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Boa tarde, né? Uma coisa interessante que, por onde quer que eu passe para fazer palestra, a conduta é sempre a mesma, né? O pessoal chega mais cedo para sentar no fundo, que é o receio de que talvez o palestrante peça algum, creio eu que seja isso. E aí os guetos ficam separados, né? Quem é do gabinete tal está aqui, quem é do setor tal está ali, quem é da escola tal está para cá, e há toda essa segregação que não é diferente do que acontece no serviço público. Serviço público, às vezes as pessoas são de um determinado setor e elas pouco se falam com as pessoas dos demais setores. E isso dificulta uma das coisas que nós vamos ver hoje aqui, que é a humanização. Por que a humanização? Porque no serviço público é fundamental que nós entendamos quem somos nós, né? Quem é o outro que eu atendo? O que ele espera de mim quando ele vem para o serviço público? O acesso, todos nós temos, qualquer pessoa tem acesso ao serviço público. Você chega a um posto de saúde, fácil. Você chega a uma escola, fácil. Você chega no balcão da Câmara, fácil. Mas e como é que vocês são recebidos? Como é que as pessoas são acolhidas? É aí que está a diferença, quando no setor privado o atendimento às vezes tem excelência, porque ele personaliza, ele acolhe. O serviço público afasta, ele não acolhe. Às vezes você chega num balcão de um posto de saúde, a pessoa está no celular, espera, não acabei meu zat ainda. E você tem que esperar. As pessoas às vezes não usam crachás, as pessoas às vezes não pedem com educação, às vezes as pessoas são grosseiras porque o munícipe voltou 2 vezes para o atendimento. Essa ação de humanização é fundamental. E transparência é uma outra coisa que a gente vai estar vendo aí dentro das discussões, que é cumprir com as legislações que pedem que tudo que é feito pelo serviço público, que administra o dinheiro público, seja feito com transparência. Que as pessoas consigam realmente ter acesso aos certames das leis de licitações, da 8666. Que todo mundo conheça do que é o edital que está chamando para um pregão, que conheçam da carta convite, que conheçam dos gastos do poder público. Nem sempre isto é feito com transparência, mas a gente vai entrar nisso. Vamos girar. Nós vamos falar sobre o emprego público, vamos falar sobre a responsabilidade do cargo público, transparência e excelência,
A diferença que existe entre o chefe e o líder, chefe é coisa para índio, né? O que nós precisamos hoje são de bons líderes. Nós vamos falar de comprometimento e postura, de motivação e solidariedade, da diferença do acesso e do acolhimento, e da importância do 3Q e 1C, que é o plano de ações, plano setorial. E isso é o que eu vou tentar falar com vocês aí um pouquinho, interagir com vocês a esse respeito. Bom, vamos lá. Emprego público, todo mundo às vezes escuta desde muito cedo, né? Vamos estudar, vamos arrumar um emprego público, porque aí, sossego total. Será? Eu falo será porque eu tenho uma dúvida. Eu trabalho no poder público há longos anos, nunca efetivo. Estou aprovado num concurso municipal local há 2 anos e meio, e ainda não houve a chamada, sei lá o que acontece, sou o primeiro colocado, estou esperando. Só tinha minha vaga, mas eu estou esperando. E também não sei se realmente é o que eu quero para mim. Foi um concurso feito para medir conhecimento, vim estudando para isso. E aí hoje eu não sei se isso é realmente o que eu quero, e vocês vão me entender por que eu tenho essa dúvida. Desde 88, a Constituição Federal previa que os municípios passassem a receber mais atenção. Muito embora, atualmente, houve uma redução nos repasses do Fundo de Participação, a gente chama de FPM, Fundo de Participação Municipal. O Estado diminuiu o repasse para os municípios e hoje é muito comum. Eu tive há 15 dias em Rio Claro, por exemplo, com o prefeito Dudu Altimari, e ele me dizia o seguinte: a minha cidade tem uma arrecadação de não sei quantos milhões, e eu tive, agora em julho, dificuldades para fechar a folha de pagamento. E eu faço uma gestão enxuta. Imaginem vocês como estão os pequenos municípios. Você pega municípios, um exemplo bobo, Serrana, uma arrecadação de 80 milhões. Serrana tem hoje na folha um déficit no mínimo de 45. Como é que mantém os serviços? Uma inadimplência de 65% no pagamento de água. E aí, eu não quero cobrar um munícipe, porque se eu apertar para pagar a água, ele não vota mais em mim. E aí, como é que o município anda? E a transparência? E igual lá, dezenas, centenas de municípios estão no mesmo cenário. Hoje, ser prefeito é uma atitude um tanto quanto arrojada. Ou o cara é muito fiel à sua ideologia, ao seu projeto, ou ele é kamikaze, ou ele é corrupto. Porque ele vai fazer a escolha de ser corrupto. Vou passar por aqui, vou rapinar o que eu puder, e seja o que Deus quiser lá na frente. Porque na política, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então fica fácil para o corrupto. Até a Constituição de 88, a maioria dos empregos públicos eram federais. Hoje não. Hoje nós temos o emprego municipal, o emprego estadual. Isso se dissolveu um pouco mais. Mas mesmo assim, na maioria dos municípios, na maioria dos setores públicos, os cargos efetivos ainda são menores do que deveria. Por quê? Os políticos conseguem manter o comissionamento, né, a gaveta aberta para acolher os militantes, os aliados políticos, e com isso, várias funções que precisariam ter cargos efetivos. Para que cargos efetivos? Primeiro, para evitar excesso de apadrinhamento. Não que não deva existir comissionados, sim. Quem assume uma função pública precisa, se ela for política, de pessoas da sua confiança em algumas funções, porém não em todas. É fundamental que haja a efetivação para que os trabalhos possam ser continuados. Senão os trabalhos, a cada vez que se troca um prefeito, que se troca um governador, que se troca um presidente, se muda tudo que vinha sendo feito. Porque pouco se respeita se o que era feito pelo outro era bom ou não. Era do outro, então muda. E isso causa, às vezes, muitos problemas.
Os municípios têm focado muito projetos de arrecadação. Aumenta IPTU, aumenta a taxa de iluminação pública, aumenta tudo que puder, taxa do bom pastor para poder enterrar o seu parente, tudo que puder ser tributado pelo município, os municípios focam projetos de arrecadação. Talvez até para compensar essas perdas dos repasses do Fundo de Participação Municipal. Porém, eles esquecem da capacitação dos funcionários. E investir, porque você pode ter a melhor máquina dentro de um hospital, o melhor aparelho. Se você não tiver um bom profissional para trabalhar esse aparelho e para trabalhar o atendimento, só máquina não resolve o problema do mundo. A melhor máquina até hoje ainda é a mão de obra humana, quando qualificada. É por isso que investir em treinamento de pessoal para o trabalho público, ao meu ver, é fundamental. Pode girar. Funcionário de cargo público, o que ele busca? Estabilidade, mas estabilidade gera responsabilidades. Muita gente entra para o serviço público. Quem aqui é funcionário público? Quantas vezes vocês foram avaliados? Nos 3 meses de experiência? Todo ano tem avaliação? Que legal. Todo ano? Não são todos os órgãos públicos que fazem isso. A maioria avalia no período probatório. Passou o período probatório, isso esvazia. E aí falta plano de carreira, falta reunir com os funcionários que são efetivos, para discutir com eles o que realmente é necessário, e não trazer plano pronto, né? Porque às vezes os gestores vêm com o plano pronto, sem ouvir o funcionário, e não sabe o que ele realmente precisa. Trazem lá propostas que nem sempre atendem às necessidades da categoria. E as responsabilidades acabam sendo esquecidas. Quando no serviço público você não depara com aquele que debruça em cima do que faz e fala, isso aqui só eu faço, mas ninguém mexe no que eu faço. Não se divide conhecimento, não se compartilha. Aí essa pessoa, quando fica doente, tem uma virose, uma diarreia ou qualquer coisa, o serviço para. Você pega prefeituras onde tem licitação, pessoa que faz licitação é só ela. Se ela tiver um problema, a prefeitura não compra nada. Se for no setor de tesouraria, não paga nada, porque não tem outro que sabe fazer aquilo. Então, a necessidade de um plano setorial, a necessidade de uma gestão que conheça do que cada um faz. Quem faz isso? Quando faz? Como faz? O que acontece se não fizer? Isso tem que estar pleno para o gestor. Se ele não conseguir enxergar isso na sua totalidade, ele não substitui o outro quando esse outro estiver ausente por alguma emergência ou não. É preciso compartilhar serviços. Má conduta deveria gerar o fim da estabilidade. Vocês já viram mandar um funcionário público efetivo embora por má produção? É raro, porque o sistema de avaliação é furado. O sistema de avaliação não é continuado. As pessoas acham que porque são efetivas nunca vão poder ser mandadas embora. Vão sim. Tem estudante de direito aqui? Vá na CLT, estudem um pouco a legislação trabalhista, vocês vão entender que pode sim. Avaliação, advertência, processo administrativo, e assim vai. São etapas, mas cumpridas legalmente, uma a uma, pode sim se eliminar o improdutivo ou o irresponsável. É fundamental que ocorram avaliações sérias e a formalização dos atos internos e externos. O que é isso? Eu ouvi um professor da minha faculdade de Direito sempre dizer o seguinte: palavras se perdem ao vento. O que está no papel se torna documento. Então, tudo que vocês forem comunicar dentro do trabalho, seja ele público ou não, procurem fazer por escrito. Faça por escrito, protocolem, guardem as vias que vocês protocolaram. Eu, em determinada ocasião da minha vida, trabalhando numa determinada instituição, eu só não tive um problema processual medonho dentro de uma manobra, porque um professor havia me ensinado, faça tudo em 3 vias. Eu protocolei as vias que eu tinha que protocolar para o destino delas, guardei as segundas vias no armário do meu trabalho,
e a terceira na minha gaveta em casa. Numa manobra durante minhas férias, o que fizeram? Sumiram com todas as vias que eram da minha mesa de trabalho. E disseram que não havia nenhum comunicado de nada. E aí eu fui submetido, sim, a uma inspeção. Foram olhar se eu estava fazendo certo ou não. Eu falei, quando eu entendi o que estava acontecendo, deixei acontecer. Até que chegou o meu momento. Eu entrei para ser ouvido com uma pasta desse tamanho. Ah, mas o senhor nunca pediu para fazer isso? Eu falei, é fato? Quem disse? Fulano, Beltrano, Ciclano. Por favor, confira se esses documentos que estão assinados aqui são referentes a essas mesmas pessoas. Ah, então foi solicitado a elas? Está aqui, protocolado. Essa é a terceira via. Então, se eu não tivesse a prática de guardar a terceira via comigo, eu estava cozido no óleo quente. Porque dentro do serviço público existem pessoas boas, mas como em todo lugar, também existem as pessoas de índole má. As pessoas que não querem trabalho, elas querem emprego. E aí é que complica o serviço público. Você não tem que dar emprego, você tem que dar trabalho. Mas vamos lá, ética, postura, responsabilidade, comprometimento, representação real do serviço público. Será que todo mundo que está no serviço público realmente trabalha com ética? Tem postura? Tem comprometimento? Tem responsabilidade? São pontos fundamentais para o serviço público ter resultado positivo. Quem são os fiscais do serviço público? Quem é que olha se o serviço está acontecendo conforme deveria, se o uso da máquina pública, do dinheiro público, estão realmente acontecendo conforme a lei manda? Ministério Público, Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os recursos que são repassados pela União, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Legislativo, aqui nós temos a Câmara, né? No governo temos a Assembleia Legislativa e na União temos o Congresso Nacional, que são os órgãos fiscalizadores. E é tão interessante porque às vezes as pessoas votam para vereador, votam para deputado e não sabem nem o que é que eles fazem. As pessoas acham que um vereador é aquele cara que tem que pagar a conta de água, de luz, da cesta básica. Cesta básica é função da promoção social, com programas devidamente cadastrados, acompanhados, com critérios técnicos, com critérios sérios. Não é distribuição ao léu de assistencialismo. Todos os países que foram assistencialistas por demais se mostraram corruptos. Não que a gente não deva atender as classes menos favorecidas, temos sim, mas temos que atendê-las com preparação, com informação, né? Com implementação real de políticas públicas, com garantias de direitos, mobilizando as famílias para que elas voltem a se fazer presente nas escolas públicas, porque as famílias hoje depositam seus filhos na escola pública e aos professores não está cabendo mais só ensinar, está cabendo também educar. Educação é em casa, é pai e mãe. Agora, será que os pais estão preparados para educar? Será que eles também não precisam de ajuda? E aí entram as políticas públicas, entra a escola de pais, entra toda uma estrutura que se está perdida. Falei hoje de manhã com determinada emissora sobre um problema envolvendo jovens dentro de sala de aula, se matando na pancada, quando o professor tenta intervir, apanha também. É este o modelo de educação pública que nós queremos? É para este modelo que o dinheiro dos impostos que nós pagamos durante 5 meses do nosso ano está sendo direcionado? Gestão pública. Cadê a transparência? Cadê a humanização? Cadê a eficiência? Cadê a eficácia? Isto me chama a atenção. É preciso dividir conhecimentos. Eu disse agora há pouco sobre aquela pessoa que debruça sobre a sua atividade e acha que ela não tem que ensinar ninguém. Poxa, quantas mulheres aqui? Quem aqui aprendeu a cozinhar? Fazer arroz, feijão? Alguém ensinou. Alguém dividiu o conhecimento. Quem aqui, quando começou a trabalhar onde está trabalhando, com certeza alguém também treinou, alguém dividiu o conhecimento. Conhecimento que não é dividido, vai para o túmulo, não serve para nada. Todo
tipo de conhecimento é preciso ser compartilhado. Concursados e acomodados, já falamos disso. Não é porque eu passei num concurso que agora eu me acomodo e não faço nada mais para gerar resultados ou excelência do meu atendimento. A ausência do plano de carreira, já falei disso. O que isso gera? Gera atendimento de, às vezes, situações que não são tão necessárias. Por isso que eu defendo que todo plano de carreira público, assim como no privado acontece, no setor privado, é importante que haja a conversação entre as partes, para se ouvir. Quando você tem um problema de saúde, você vai ao médico. Por quê? Porque ele vai diagnosticar. Então o médico diagnostica para poder determinar o que lhe vai ser direcionado como tratamento, não é isso? Quando você tem qualquer necessidade, você precisa de diagnóstico. Num plano de carreira, cargos e salários, é importante que haja essa conversação para que possa se diagnosticar com precisão a necessidade da classe trabalhadora. E aí sim se preparar um plano de carreira exequível. Porque o que tem de plano de carreira que nunca consegue ser cumprido, nem nas referências por ano de trabalho, nem nas gratificações, nem nas incorporações, e aí depois sobram ações trabalhistas lá na frente entre o empregado e o empregador. Descompromisso, entendimento do outro, já falamos de tudo isso. Serviço público às vezes parece, vocês já foram numa creche? Quando a molecadinha de 3, 4 anos está lá brincando na quadra e o professor joga uma bola de futebol, corre 5 para cá, 4 para lá, 3 para cá, é uma coisa sem rumo. Às vezes o serviço público é muito parecido com isso. As pessoas batem cabeça. Você chega aqui, vai na recepção, onde que eu resolvo isso? Segundo andar. Você chega no segundo andar, mudou, está no térreo. Você vem no térreo e falou, agora é lá na garagem. E assim, a pessoa fica que nem barata tonta e vai embora sem resolver nada. E ainda vai embora cansada. Então, às vezes, dá esse desencontro. É preciso inovar. E a inovação só se dá com pessoas preparadas. Também já falamos disso. Marião. Chefes costumam ser como senhores de engenho, contratam o capataz para não sujar as mãos. O escravo, que é o capataz, normalmente o assessor, detesta trabalhar, em alguns casos. Salário, eu vejo e pego aí com base os professores. Um país que não remunera bem os seus educadores, não vai ter condição de exigir qualidade dos seus educadores. Porque se eu pago qualquer coisa, qualquer trabalho bem pago está. Então, é importante que eu tenha raridade da habilidade do professor. O professor também precisa ser raro na sua metodologia, na sua didática. Ele não pode ser apenas mais um. Hoje você vê um jogador de futebol, porque ele é raro naquela habilidade, ganhando fortunas. Você pega o que ganha um Neymar, é um espetáculo de jogador de futebol. Mas será que o Neymar transforma a realidade de um país com aquela fortuna que ele ganha? Se aquela fortuna talvez estivesse sendo paga para educadores, para policiais militares sérios e bem preparados, nós teríamos um povo melhor preparado, cidades mais seguras. Será? Olha essa coisa desconexa entre salários baseados na raridade da sua habilidade. Os países que se fizeram grandes, só se fizeram grandes quando fizeram a revolução na educação. Quando colocaram boa parte do seu investimento realmente na educação. Hoje nós temos todos os municípios aí com 40% da sua verba na educação. Ah, então os municípios estão investindo na educação. Será? Será? Andem por aí. Pesquisem se as gestões realmente gastam na educação o recurso do Fundeb, do QESE, o recurso próprio da prefeitura, como deveriam gastar. Duvido. Pode girar. Há um mito de que o funcionário público é acomodado e ganha dinheiro fácil. É preciso ser feliz com o que se faz. Né? Será que todo mundo aqui que trabalha com o serviço público é feliz com o que faz? Ou trabalha porque tem estabilidade e uma boa remuneração? A vida é muito curta.
Não dá para a gente esperar. Tem gente que fala assim, não, mas eu vou trabalhar nisso só até a metade da minha vida, depois eu aposento e vou fazer o que eu gosto. Essa é a frase mais doida que existe, porque quem aqui sabe quanto tempo vai durar para poder medir qual vai ser a metade da vida? Todo mundo acha que a metade da vida é o tempo que o INSS exige para a aposentadoria? Ou o IPM, ou sei lá qual é a fonte de previdência? Não sei. Isso é um pouco perigoso. Não basta que as pessoas consigam chegar até você, funcionário público. É preciso haver acolhimento, informação correta, responsabilidade, respeito, falamos disso. Ter excelência na condução da vida pública, da coisa pública, também falamos disso. Olha que detalhe, o funcionário público goza de boa fé. Quando o funcionário público fala, isso é verdade, isso aqui foi feito, ele tem fé pública. Isso é quase um documento autenticado. É preciso passar seriedade e transparência no que faz. Agora você chega em determinados setores públicos onde você precisa de uma informação que é séria e você vai embora com mais dúvidas e com menos soluções. Isto é assustador. Gestão é a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Então, se você vai desenvolver qualquer trabalho em qualquer setor público, você precisa planejar, organizar, focar, dirigir, coordenar e controlar. É o planejamento, é foco e meta. Se não houver esse tripé na administração, você não chega. Tem gente que chega e já quer ir direto para a meta, mas não sabe sequer se ela foi planejada. E se aquilo realmente é o foco. É a turma da meninada de creche jogando futebol, cada um correndo para um rumo. É conduzir os trabalhos para cumprir a missão. Isso é função de gestor. Quanto maior for a demanda e mais escassos forem os recursos, maior a capacidade de gestão será exigida. Ou seja, você pega uma unidade de saúde, a demanda já é acelerada, aí dá uma epidemia de dengue. Correto? Ou de qualquer outra doença, que nós não temos a mão de obra tão preparada ainda para lidar com aquela novidade. Se não houver o preparo, a capacidade de gestão bem treinada, nós vamos viver o caos. Vai aumentar o número de pessoas contagiadas, de contaminadas, vai aumentar o número de reclamação, vai aumentar o número de morte, nós vamos ter N problemas. Então, o treinamento continuado para situações que são previsíveis, né, que são possíveis de acontecer, é fundamental. Por isso que é preciso planejar, organizar e conduzir. É fundamental que haja percepção estratégica, eficácia e eficiência. Monitoramento dos trabalhos, que às vezes o chefe fala, olha, eu preciso que você faça este trabalho, mas não acompanha se você está fazendo exatamente como ele pediu. E aí o resultado sai errado lá na frente, o chefe, porque chefe é isso, o chefe fala, a culpa é tua. O líder assume, o líder fala, eu deveria ter te acompanhado. Eu não fui na frente para fazer bem feito, para você aprender como fazer certo. Esta é a diferença entre o líder e o chefe. Administração de rotina, avaliação, desenvolvimento, saber delegar. É como você chegar no restaurante e falar assim, me dá uma salada. Aí o cara te traz alface, tomate, cebola. Você fala, mas cadê o palmito? Cadê a ervilha? Cadê o milho? Cadê o canicam? É preciso saber o que se pede. É preciso deixar claro o que se deseja que seja feito, para depois não cobrar que o serviço não foi pleno. Treinamento é fundamental, já falamos disso também. Pode girar. Uma sugestão de excelência em gestão pública. Liderança. Sem liderança, não se conduz equipe. Se empurra. E equipe empurrada não trabalha feliz, não gera bons resultados. Estratégias e planos envolvendo cidadãos e sociedade, compartilhando informação e conhecimento entre os envolvidos. Pessoas e processos interagindo com o líder, cidadão, sociedade, estratégias e planos, com informação e conhecimento. Disso saem os resultados. Onde acontece isso no município? Nas reuniões para discutir LDO, na formação do PPA. Tudo isso é estratégia, é envolvimento de cidadãos da sociedade, é colocar as informações que são necessárias pelas comunidades para que o poder público possa se organizar de como vai colocar o recurso, como vai usar esse recurso, de onde vem esse recurso, o que pode e o que não pode ser feito com esse recurso, e manter essa população informada. Porque o grande erro
das gestões hoje é que às vezes a pessoa vem, te pede uma informação ou uma ação e o poder público sequer dá o feedback. Mesmo que seja para ligar e dizer, olha, dona Carmen, não vou poder atendê-la por isso, por isso, por isso. Não há esse respeito com o cidadão, com o munícipe, para que ele saiba do porquê que a rua dele não foi asfaltada, por que até agora ele não tem guia e sarjeta, por que até agora tem tanto buraco na rua do bairro dele, por que até agora não saiu a creche que ele tanto esperava, por que até agora não tem remédio no posto de saúde A, B ou C. O povo precisa saber, porque quando o povo não tem a informação, ele pensa o que ele quer. Então também é função da gestão pública ter essa transparência, ter essa relação direta com o povo, para dizer ao povo por que é que o trabalho público, e se existe o servidor público, ele é para servir o público. O servidor público só existe por conta do público. O nome já fala. Pode girar. Fundamentos para se chegar à excelência no serviço público, de atendimento ao cidadão, é fundamental se obedecer ao LIMP. Guardem essa palavra. Vai trabalhar no serviço público, limpe. Legalidade. Tem que fazer tudo que está na lei. Impessoalidade. Eu não tenho que fazer o que é bom para mim. Eu tenho que fazer o que é do meu cargo, da minha atribuição, efetuar. Moralidade. Eu tenho que fazer as coisas certas. Publicidade. É divulgar de forma transparente tudo aquilo que está sendo feito, porque se não tem nada escuso, nada torto ou equivocado, por que não ser público? E eficiência. Então o LIMP é fundamental que seja obedecido para que o serviço público não cometa irregularidades, imoralidades ou atos que não sejam de interesse realmente coletivo. Isto é fundamental. Mas e aí, quem são vocês? Alguns já são funcionário público, outros pretendem ser. Caçador do emprego público? Atitude profissional e comprometimento. Será que ele garante a importância no sucesso da gestão? Você que quer buscar o serviço público, você acredita nisso? E você que já é funcionário público, será que você é uma pessoa exemplar, tanto para os amigos de trabalho, quanto para os munícipes que você atende? Será que você é uma pessoa admirada? Porque o seu marketing pessoal é o seu trabalho quem faz. Quem aqui corta cabelo no mesmo cabeleireiro há algum tempo? Todo mundo? Quem faz a unha sempre na mesma manicure? Por que será? Porque o trabalho dessa pessoa teve excelência. E quantas vezes vocês ouvem a pessoa falar assim, eu vou em tal lugar, em tal unidade de saúde, mas eu quero ir em tal, porque lá o atendimento é melhor. Poxa, mas se são todos ocupantes dos mesmos cargos nas unidades que nós temos pela cidade, por que há diferença? Porque cada um age de um jeito. Cada um tem um tipo de postura e um tipo de comprometimento. Trabalhador comum com remuneração condizente ao seu trabalho, será que você, pelo trabalho que você faz, você acha que você recebe o suficiente? Será que é condizente essa contrapartida? Como é que o seu trabalho realmente é feito? Vocês já fizeram essa autoavaliação? Porque tem muita gente, e aí não é só no serviço público, né, que traz a casa para o trabalho e leva o trabalho para casa. Não resolve o problema de casa no trabalho e muito menos o do trabalho em casa. As pessoas cruzam as estações. Será que você é um sabe-tudo? E por isso não precisa compartilhar nada, não precisa da ajuda de ninguém, não precisa treinamento, não precisa palestra, não precisa qualificação. Quem aqui lê muito? Quem aqui, depois que entrou para o serviço público, buscou especializações? Buscou ir além da formação que já tinha? Alguém aqui já fez isso? Aí, Schiavone, grande. Edgar, várias pessoas. Isto não é bom? Porque as coisas, as leis mudam, as exigências dos munícipes pelos nossos serviços também mudam, as necessidades vão se alterando e a gente precisa estar pronto para poder lidar com isso.
Sua postura, seu tom de voz, seu modo de vestir, tudo isto é observado pelo seu atendido, pelos seus superiores, pelos seus colegas de trabalho. Tem gente que vai para a entrevista de trabalho com a saia quase no umbigo, com o decote também quase no umbigo. Seu e-mail, mariazinha@balada.com, sei lá. São situações que expressam exatamente o tipo de perfil que cada pessoa tem. Muita gíria, né? Nós vivemos hoje a geração terceira tela, todo mundo em todo lugar que está, pode estar no cinema ou na televisão em casa, está mexendo no bendito do celular. Geração terceira tela. Então, as pessoas precisam policiar a postura, porque às vezes trazem essa postura para o momento de trabalho. E o munícipe está ali numa necessidade, numa emergência, e não consegue excelência no atendimento público. E como é que você lida no serviço público? Você fala com as pessoas ou fala das pessoas? Aí entra a limpeza da alma. É fundamental que a gente aprenda a falar com as pessoas e não delas, porque falar das pessoas fomenta a conversa errada, só gera problema. Aprendam a lidar com a limpeza da alma. Falem com quem você tem o problema para resolver e não da pessoa. Você é do tipo que se faz perceber pelos seus atos isolados ou por qual motivo? Lembre-se, somos a transformação que queremos no mundo, segundo Mahatma Gandhi. Às vezes as pessoas brincam, que falam assim: que mundo eu vou deixar para os meus netos? Eu me preocupo um pouco mais, porque eu fico preocupado que neto eu vou deixar para o mundo. Que tipo de gente nós estamos formando aí? Isso, pelos seus atos solidários. Isso, desculpa. Você é do tipo que se faz perceber pelos seus atos solidários, ou seja, você distribui solidariedade, você compartilha auxílio, ou por qual motivo? Porque desde a nossa formação, nós ouvimos sempre o seguinte: ou você é o melhor, ou você não tem emprego, ou você não chega lá. Isso só estimula a competitividade. Poucas vezes nós somos estimulados para sermos solidários. Correto? Para dividirmos realmente as oportunidades, o acolhimento, as ideias. Você vai assistir um campeonato infantil, os pais estão na arquibancada, você só escuta uma coisa: quebra ele, resolve sozinho, senão você vai ficar no banco. Você não escuta o pai falar: olha, seu amigo melhor posicionado, passa a bola para ele, né? Você não vê incentivo à solidariedade. E aí o que está acontecendo? Nós estamos com a infância crescendo consumista, crescendo competitiva, crescendo egoísta, e quando não tem as suas vontades atendidas, se tornam violentas, se tornam ainda mais egoístas. E este egoísmo, este imediatismo está se resultando quando o munícipe chega no balcão do serviço público e pede um atendimento que ele espera que seja tão rápido quanto a máquina do caixa eletrônico, onde ele, para uma ação, tem uma reação. E nem sempre isso é possível. Mas é preciso entender por que é que esse munícipe quer a coisa tão rápida. Porque ele vem de um processo de educação onde tudo tem que ser muito rápido. Tudo para ele, desde nasceu, chorou, mamadeira ou chupeta. Aprendeu a andar, quer um brinquedo, não deu, se joga no chão, toma o brinquedo. Ação, reação. Então eles crescem acostumados a este comportamento. E quando vêm para o atendimento público, querem a mesma velocidade do atendimento que as birras sempre geraram. Muitas vezes, o atendimento é fundamental que seja feito. Muitas vezes, são coisas que podem realmente esperar a demora natural do atendimento público. A pessoa, por exemplo, vem tirar um documento. Tem que tirar digital, tem que pôr foto, tem que mandar para o setor que aprova, vai ficar pronto amanhã, a pessoa quer hoje. Ela não entende que tem uma logística. Agora, é óbvio, existem as situações que precisam ser atendidas naquele momento e podem ser atendidas naquele momento. E mesmo assim, ganham prazos longos e longos e longos. Pode girar. Para quem é chefe, nunca seja visto assim. É horrível, né? Porque às vezes ele se faz de muito bonzinho,
mas na verdade ele é terrível. E no funcionalismo público existem crimes? Ah, existem. O peculato, por exemplo, previsto no artigo 312 do Código Penal, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pode girar. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Mais um item de crime. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Há também emprego irregular de verbas ou rendas públicas. 315 do Penal. Dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Por exemplo, o recurso é da educação e eu gasto para asfaltar. O recurso é da saúde e eu gasto para fazer casa popular. Isto é crime. Eu preciso usar cada recurso conforme sua destinação prevista em lei. Detenção de 1 ano, de 1 a 3 meses ou multa. Pode girar. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida, ou acertar promessa de vantagem tal. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Quem dera se tudo isso acontecesse de verdade. Talvez a coisa estivesse menos avolumada no índice de corrupção. Concussão, artigo 316. Exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A detenção não iniciará em regime fechado. A reclusão poderá. Pode girar. Bom, isso nós já falamos também, que tudo que você vai fazer é importante que esteja documentado. Pode girar. Vantagens do emprego público. Para quem já está, sabe bem. Para quem quer chegar, conheça agora. Estabilidade e qualidade de vida. Pouca hora extra e tempo de sobra para a família. Isso é uma coisa interessante, porque eu lembro muito bem quando eu trabalhava em alguns lugares que o regime era CLTista, e as pessoas gostavam de fazer hora extra. Eles não queriam saber se o sindicato conseguia um salário decente, incorporou tudo que tinha que incorporar. As pessoas tinham o vício da hora extra. Tinha um amigo que até brincava, falou assim, olha, marido de mulher feia detesta feriado. E mulher de marido chato também detestava feriado. Porque ninguém queria ir para casa, queria fazer hora extra. E aí, qual é o grande caos da hora extra? As pessoas não acompanham o crescimento dos filhos, não têm vida social, não dialogam em casa, só trabalho. E aí uma vez perguntaram para o Gandhi, o que mais te assusta na humanidade? Ele disse, os homens. Por que, Gandhi? Ele disse, porque os homens passam a vida inteira trabalhando e perdendo saúde. E quando envelhecem, tentam juntar o pouco dinheiro que arrecadaram para tentar curar toda a saúde que perderam. Então é uma santa ignorância passar a vida inteira só se dedicando ao trabalho e esquecendo da vida social, da vida de família, da vida com os amigos. Aposentadoria calculada pela média dos últimos salários e com plano de primeiro mundo também é uma das vantagens do emprego público. Pressão menor por metas e resultados, pacote de benefícios generoso para o funcionário e também para a sua família. Essas são as vantagens. Porém, as desvantagens do emprego público são acomodação e desmotivação para o trabalho. Às vezes você tem capacidade para um emprego melhor, mas você entra num emprego de 2, 3 e fala, tá bom para mim. Mas se você se qualificasse, estudasse um pouco mais, não se acomodasse, talvez você buscasse o de 10, o de 15, o de 20.
E aí vai do sonho de cada um. Por isso que a acomodação é uma desvantagem. Pesquisas apontam que após os 5 primeiros anos, os salários perdem 50% do valor na comparação com a remuneração das empresas privadas. Às vezes hoje você se efetiva como advogado no serviço público e o seu amigo se efetiva numa empresa privada. Hoje você pode até estar um pouquinho melhor. Daqui 5 anos, normalmente, o que as pesquisas apontam é que o seu amigo vai estar ganhando 50% a mais, talvez, do que você no serviço público. Decisões são mais demoradas, a burocratização é excessiva. Regras não são muito claras para promoções. No serviço público, as promoções acontecem somente com comissionamentos. Raramente você tem alguma oportunidade de ascensão que não seja ou por novo concurso ou por comissionamento. Gestão de pessoas. O líder do futuro. Este será cada vez mais um facilitador, um especialista em pessoas e em criatividade. Hoje o líder, o gestor, que não for uma pessoa criativa, agregadora, esclarecedora, não anda muito. Saber fazer fluir o que cada um tem de melhor. O líder é esse, é aquele que consegue fazer com que cada um seja melhor utilizado em cada uma das suas especialidades. Não adianta pegar quem é bom para atendimento e trancar para fazer o burocrático. Pegar aquele que é burocrata e pôr para fazer atendimento a público. Não vai render. Lembro de uma menina que foi fazer uma entrevista para um cargo de contadora. E o dono da empresa falou. No final virou para ela e falou assim, nossa, mas você não conversa. Ela falou, olha, deixa eu só entender uma coisa. A minha vaga é para contadora ou para relações públicas? Está contratada. A função dela não era para conversar. Ela era boa para contabilidade. Se a vaga fosse para relações públicas, para atendimento ao público, ela não estaria ali fazendo aquela entrevista. Então é preciso saber diagnosticar onde cada um realmente é o melhor e utilizar naquilo que o resultado possa ser melhor. Trabalha com trabalhos criativos e com pessoas competentes. Faz a crítica honesta, mesmo para aqueles que vivem pedindo atenção constante. O bom líder é aquele que elogia em público e que adverte isolado. Chama de canto, orienta. E a gente tem muita situação onde as pessoas falam assim, aquele funcionário é inadministrável. Não existem pessoas que são administradas. Você não administra pessoas. Você administra um acordo, um contrato, um inventário. O que você consegue administrar é eu chamar o Edgar e falar, Edgar, eu preciso que tal tarefa seja executada. Explico o que eu quero, ensino o que ele precisa saber, se preciso faço várias vezes para ele entender o que eu espero dele, e a partir daí, perguntando para ele, você dá conta de fazer o que eu te pedi? A partir do momento que ele me diz, consigo, eu vou administrar o resultado dele, mas não ele. Eu não administro pessoas, eu administro acordos que foram firmados, olho no olho, entre adultos que estão dentro de um trabalho técnico, profissional e sério. Faz a crítica honesta, já falei disso, pode girar. Problemas comuns. Quantas vezes vocês já devem ter visto isso? O funcionário público bravo, porque ele diz, eu não sou pago para isto. Toda hora tem alguém infeliz que acha que aquilo ali não é atribuição dele. Liderar ou administrar? Já falei disso. O verdadeiro gestor atua em loco, não se esconde atrás das mesas, nem se vangloria da sua caneta. Porque tem muito, aí é o chefe, né? Chefe é aquele que pega a caneta e só diz o seguinte, ou faz ou a caneta te pega. Este não consegue resultados satisfatórios. Este consegue desestabilizar a equipe, consegue fazer com que os erros sejam mais costumeiros. O grande líder é aquele que é capaz de enxergar a capacidade do outro e que vai na frente para que o resultado aconteça. Seja um funcionário motivado. Defenda a ideia de ser considerado como um ser para a vida e não apenas como uma mão de obra.
Você não é somente um empregado, mas uma pessoa capacitada de habilidades profissionais, sociais e culturais. Ouça as pessoas. O ato de ouvir é fantástico e gratuito. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vocês têm pessoas importantes na família de vocês? Tem? Qual foi a última vez que vocês disseram para essas pessoas das suas famílias que elas são importantes para vocês? Que você ligou para alguma dessas pessoas ou pessoalmente disse a elas: pô, que legal, você é importante para mim. No trabalho de vocês, quem aqui trabalha junto? Tem aqui gente dos mesmos setores de trabalho? Tem? No trabalho de vocês, vocês têm pessoas que são importantes para vocês? Tem? E qual foi a última vez no trabalho de vocês que vocês disseram para os colegas de trabalho que eles são importantes para vocês? Sempre que puderem, façam isso. Deem um abraço, um aperto de mão e diga: que bom que você está comigo. Afinal de contas, todo trabalho, o barco é único. E se ele tiver um problema em qualquer um dos seus setores, ele afunda para todo mundo. Então as pessoas precisam se completar. As pessoas precisam buscar que essa gestão seja plena, planejada e com o mesmo objetivo. O trabalho em equipe gera muito mais resultados positivos. É preciso que se quebre paredes. As empresas mais modernas, elas não usam mais divisórias. Você entra num determinado setor de uma empresa privada ou de multinacional, ela é assim, ó. As mesas são de frentes uma para outra, para que as pessoas possam interagir, se auto-auxiliar. Você entra em alguns setores do serviço público, parece cadeia. O boxe fechado, aqui é o cantinho do Zé, aqui é o cantinho da Maria, e eles não se falam. Eles não têm possibilidade de conhecer do que o outro faz. E aí não sabem como ajudar, como interagir. Às vezes o serviço de um acabou, ele quer auxiliar o outro, ele não sabe se pode. E não sabe nem como. Então é preciso quebrar paredes. É preciso dividir o conhecimento, é preciso saber ouvir. É preciso saber perdoar, é preciso saber pedir desculpas. E assim você vai quebrando paredes. E assim você vai construindo a solidificação do trabalho público para poder atender bem. Marketing pessoal, também falamos disso. Nossa imagem é construída ao longo da nossa vida de trabalho pelas nossas ações. Cumprimente as pessoas, cuidado com os excessos. Hoje as redes sociais denunciam muitos perfis. As pessoas esquecem que tem aí a fé pública. Onde você está, se você é funcionário da Câmara, você representa a Câmara. Onde você está, você representa o fórum, você representa o setor público no qual você é efetivo. E aí você se expõe em rede social como se fosse um maloqueiro, uma louca vislumbrada com balada. Cuidado, rede social denuncia muito do que as pessoas às vezes ocultam ou não devem expor. O gerenciamento das nossas ações, da nossa imagem, é o que definimos de marketing pessoal. Ética. Será que o serviço público hoje está repleto de ética? Será que ele tem ética o suficiente para garantir essa fé pública que lhe é depositada? Não sei. Cada um vai saber no que lhe toca se realmente isso é ou não praticado. É comum ouvirmos críticas ao serviço público, aos políticos e aos trabalhos por eles executados. Enquanto o servidor público vem do concurso, o político vem do voto, da vontade popular. E esse político, é fundamental que o povo aprenda a votar de forma consciente e bem informado. Será que o povo vota errado ou o povo vota desinformado? O que toma mais do nosso tempo? O futebol? A novela? O Big Brother? A balada? A política? O que mais toma o nosso dinheiro? É a política. Porque da política vêm as leis. E das leis vêm os tributos que nós tanto pagamos. E a gente não acompanha a política. A gente não acompanha o que está sendo votado no Congresso. Que amanhã passa o período da vacácio e entra em vigor
taxas, impostos, tributos, meios de subtrair ainda mais o trabalhador. E o uso disso que é subtraído, será que garante o que a gente precisa? Então, gestão pública é resultado desse conjunto. De um voto mal feito, né, de um eleitor desinformado, que gera um político irresponsável, que depois vai fazer do serviço público uma máquina do caos. Então, dizia um político antigo que o eleitor não vota errado, ele vota mal informado. Um eleitor bem informado não erra na hora de digitar o seu voto. É preciso acabar com o voto dado em troca de favores, com a exploração da pobreza. E nós, que tivemos mais acesso à informação, à cultura, nós temos a obrigação de, pelo menos, dizer a verdade para quem ainda não conhece a verdade. De ser a semente da informação, porque a gente não escolhe o que colhe, mas escolhe o que planta. Se nós plantarmos a verdade, e não manobras, mas a verdade, nós vamos ter um país mais consciente, nós vamos ter pessoas votando de forma mais consciente e vamos ter gestão pública mais eficaz. Olha lá, o povo precisa de oportunidades e não de favores. Somos uma nação que paga diversos e caros impostos. E o que temos em troca? Já falamos disso. O bom político é aquele que não vende sonhos, mas atua de forma coerente, séria, propositiva e incorrompível. Girou? É preciso pensar uma cidade, um estado, uma nação de forma macro, unindo interesses, buscando dar prosseguimento ao que é ou foi bom, não reinventando a cada gestão novas ações, ignorando ou estacionando as anteriores. É aquilo que eu disse. Assume um novo prefeito, um novo governador, um novo presidente, e o que estava indo bem é deletado para se reinventar novas ideias, novas propostas. E quem perde com isso? O povo. E por que o povo perde? Pela má qualidade do novo gestor. E a gente, que às vezes está no meio do processo como funcionário público, não sabe se anda para frente dando continuidade no que fazia, ou se vem de ré no novo projeto que vai ser implantado. O funcionário público fica que nem a roda, para lá e para cá, sem saber qual vai ser realmente o rumo que o novo gestor e este político vai nos dar. É muito complicado para o servidor público. No serviço público também é assim. O que é bom, correto e adequado não pode ser interrompido por interesses pessoais ou políticos. Para frente é que se anda. É comum vermos bons projetos, boas ideias barrados politicamente, mesmo que o povo seja prejudicado com isso. Costumam dizer aos aliados e amigos tudo, aos inimigos políticos a lei. Com isso, quem perde é o povo, o que é bom deve ser mantido. Mas e você, vamos interagir? Quem aqui sabe me dizer por que escolheu ser funcionário público? Alguém? Edgar, sabe me dizer, não? Fala para mim. Bom, eu escolhi ser funcionário porque eu tenho uma história, desde a adolescência, de familiares ligados à participação social, política. Então eu sempre estava envolvido com essas questões e, na verdade, sempre, por exemplo, na Câmara Municipal mesmo, eu vinha nas sessões, mesmo não sendo funcionário, para participar, e outras atividades políticas que eu me interessava. Então eu enveredei para esse lado e acho que estou tentando contribuir não só com a atividade do dia a dia, atividade profissional propriamente dita, como fornecendo um plus, né, algo a mais para tentar melhorar o serviço público, né? Legal. Pois não, Zé? Legal. Ou seja, ideologia, idolatria já desde criança dos familiares que já faziam isso. E como é que vocês lidam com medos e desafios? Quem aqui sabe me dizer? Alguém? Falar dos medos e desafios é terrível, né? Mas
As principais mazelas do século são ansiedade, depressão, pressa, estresse. A todo mundo com muita pressa, muito inseguro. As pessoas, qualquer coisa, é psicólogo, é antidepressivo. Gente, para que tanta pressa? Não dá, não precisa disso. Quem sabe produzir endorfina? Alguém sabe o que é endorfina? Endorfina é o hormônio da satisfação. Não vende em farmácia, não tem em laboratório. A endorfina apenas o corpo humano produz. E ele é produzido em 3 situações. Quando você ri muito, quando você pratica esportes e quando você pratica o sexo seguro. Então a gente tem muita coisa que às vezes a gente já nem consegue estar fazendo mais pela correria. Vamos caminhar, vamos rir, vamos fazer o que for possível, mas vamos produzir endorfina, porque é a sensação maior que o corpo humano possa curtir. Já falamos das pessoas importantes na vida, já falamos do nosso trabalho, já falamos do poder do abraço, da divisão de conhecimento, já falamos que é importante amar o seu trabalho e que é importante que a gente seja um motivo de orgulho enquanto funcionário público para os nossos filhos. Que a gente consiga chegar em casa, deitar e dormir. Que a gente consiga dizer para os nossos filhos: olha, eu me exonerei do serviço público porque eu não quis ser corrupto. Eu entrei para o serviço público porque eu tenho certeza de que eu posso fazer o certo. Então a gente precisa ter a postura de bons exemplos para que a gente possa ser, no mínimo, admirado e desejado pelos filhos, respeitado pelos amigos, ou seja, andar de cabeça erguida. O serviço público pede isso. Pede comprometimento, pede divisão de conhecimento, pede treinamento, atualização. Você tem que estar atualizado sempre. Pede que você tenha transparência no que você faz. Pede que você goste do que você faça. Nunca na sua vida faça só porque você tem uma remuneração e uma estabilidade. A vida é muito curta. A gente vive com uma senha invisível no bolso e a qualquer hora o pai chama. E às vezes a gente fica procurando, achando que a senha é do outro e pode não ser. Então faça hoje o certo, o bem feito, faça o melhor. Seja acolhedor, saiba dar retorno para as pessoas, saiba se colocar no lugar da pessoa que você está atendendo. E saiba dizer não para aquilo que não é correto. Porque o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Um beijo para vocês, no coração de vocês. E é isso. Bom, vou agradecer novamente todos os funcionários, servidores, assessoria da Câmara. Também agradecer a presença de todos os alunos universitários das várias instituições universitárias que estão aqui presentes. E agradecer o professor Eduardo, que assim que a gente começou a fazer o trabalho da Escola do Parlamento, a gente bateu um papo. Ele estava atuando até em uma outra cidade, mas eu conversei com ele e, sabendo que ele é uma pessoa envolvida com a gestão pública, sempre buscando a melhoria da gestão pública, eu convidei para que pudesse estar ajudando aqui a trazer mais conhecimento, né? E lembrando que a Escola do Parlamento, ela até tem 2 palavras que a gente colocou até no slogan, né, da Escola do Parlamento, que é conhecimento e cidadania, né? E o conhecimento, ele tem que caminhar nos 2 sentidos, tanto de saída como de entrada, né? Por isso que a Escola do Parlamento, ela preza também pela produção científica do conhecimento. Então, aquelas pessoas que escrevem sobre administração pública,
seja através dos seus trabalhos acadêmicos, seja através de artigos, né? Podem também estar trazendo para a gente conversar e ver que forma pode estar disponibilizando isso por meio da Escola do Parlamento, né? O site da Escola do Parlamento, vocês podem acessar através do site da Câmara Municipal. Tem um ícone Escola do Parlamento, e nós temos lá trabalhos acadêmicos de vários servidores aqui da casa sobre a área pública, né, sobre a gestão pública em vários setores. Nós temos lá a agenda das atividades. Então, por exemplo, em setembro, no dia 10 de setembro, nós teremos uma outra palestra, essa voltada para políticas públicas para a juventude, tá? E em breve nós estaremos realizando outros tipos de atividade, como debates, para que possa, por exemplo, ter um pensamento numa linha de como entende o setor público em determinada área, como entende o setor público com o funcionário público com uma visão específica, um outro entendimento para ser debatido. Seminários também, que a gente possa estar trazendo várias pessoas para discutir o tema com várias facetas, né? Então, eu gostaria de colocar a questão da cidadania, que a gente falou de conhecimento e cidadania, que a questão de cidadania é a participação, tanto com a escola fornecendo e levando conhecimento, como também a cidadania trazendo e participando, tá? Então, essa é a intenção da Escola do Parlamento. A escola ela foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores. A proposta do vereador Beto Canguçu de criar a Escola do Parlamento em Ribeirão Preto. Todos os vereadores entenderam muito importante, aprovaram a resolução, e foi assim que a escola surgiu. Então, no site da escola também tem lá a resolução de instituição da Escola do Parlamento. A escola está em breve firmando convênio com a UFSCar para mestrado em gestão pública, para que os funcionários da Câmara também possam se especializar mais na atividade pública. Nós já firmamos convênio com a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, que é uma associação que ajuda a estruturar as escolas legislativas em todo o país. Então a ideia é que a escola seja um espaço para que todos possam entender melhor o poder legislativo e contribuir com ele, tá? Mas para finalizar, só para dizer para as pessoas que tenham necessidade de certificado da palestra, as instituições universitárias, as funcionárias do apoio estão ali na mesa com certificados. Os alunos da Universidade Moura Lacerda não precisam retirar hoje o certificado, porque vai estar sendo enviado diretamente para a instituição Moura Lacerda. Foi feita uma lista específica, tá? E eu agradeço novamente o professor Eduardo, e estamos à disposição para todas as questões, seja por telefone ou pelo sistema do site, tá? Muito obrigado.